Beleza, gente? Vamos falar do Santos, vamos falar dessa situação do Patati. Eu conversei hoje com o empresário do jogador, que é o Maurice Cohen, é empresário do Patati, e ele me confirmou as 3 propostas, né? A primeira informação que eu vi sobre propostas a respeito do Patati, há um tempo atrás eu dizia para vocês, né, que chegariam propostas, chegaria uma proposta do Japão, que acabou não chegando até agora, até o momento não chegou, mas que o Patati, ele despertou muito interesse, especialmente lá do mundo árabe e de regiões próximas, quando o Santos foi lá fazer aquela excursão a Dubai, né, o time sub-20 do Santos, com outros jogadores do profissional que não estavam sendo utilizados. O Patati acabou sendo um dos principais, talvez o principal destaque daquela viagem. Desde então, o Patati vem sendo aí sondado por clubes do exterior, por clubes, né, de tamanho médio do exterior. E pelo que o Maurice Cohen, empresário do jogador, me disse, o Patati tem 3 propostas, 2 da Ucrânia, Ucrânia, futebol está todo vapor lá, mesmo com a guerra, o futebol voltou. 2 da Ucrânia e uma de Israel. Essa proposta da Ucrânia, uma delas, as 3 propostas são por empréstimo. Uma delas, uma das propostas da Ucrânia não tem pagamento de valor pelo empréstimo. Em compensação, o Santos ficaria com 80% dos direitos econômicos. Ele iria por empréstimo, o Santos ficaria com 80% dos direitos econômicos e, ao final do empréstimo, o clube optaria em comprar os 20% ou não. A outra proposta, que também é da Ucrânia, essa proposta que não tem pagamento, eu não sei qual é o clube empresário, não soube me dizer, porque é uma parceria com outro empresário. Agora, a outra proposta da Ucrânia é do Karpat Lviv, que é uma proposta que mantém o Santos com 40% e fica ali um valor fixado para a venda de 60%. E o Santos receberia $100 mil pelo empréstimo. A terceira proposta é de Israel, do Maccabi Tel Aviv. É um clube que disputa aí a primeira fase. Maccabi Tel Aviv é um clube que disputa aí a primeira fase da Champions League, vai disputar agora a primeira fase da Champions League. Também deixaria 40% dos direitos econômicos com o Santos, compraria ao final do empréstimo 60% e pagaria também $100 mil, certo? O valor da venda, no caso da primeira proposta do time ucraniano, é de $1.750.000. É o que seria pago pelos 60%, certo? O Santos ficaria com 40%. E a outra proposta é de $1,5 milhão por 60%. Mas tudo isso seria pago ao final do empréstimo, certo? Então, $1.750.000 por essa pelo Karpat Lviv e $1,5 milhão seria pago pelo Maccabi Tel Aviv, que é de Israel. Ambos comprariam 60% ao final do empréstimo. No caso da outra proposta, que eu não tenho o nome do clube, que também é da Ucrânia, seriam vendidos apenas 20% e eu não tenho o valor que seria pago nesses 20% e não seria pago nada pelo empréstimo. Bom, as 3 propostas foram colocadas à mesa da diretoria do Santos, do presidente Marcelo Teixeira, e eu conversei com o presidente Marcelo Teixeira por WhatsApp e perguntei a ele dessas 3 propostas e se havia, vou ler aqui para vocês a resposta, né, porque eu fui autorizado para isso, vou ler aqui a resposta do presidente Marcelo Teixeira. Eu perguntei a ele se o Santos realmente recebeu essas propostas da Ucrânia e de Israel e se há alguma possibilidade de o Santos aceitar alguma delas, né? E ele me disse o seguinte: nenhuma. Você me conhece bem, mas mesmo com tanta dificuldade financeira, não consigo imaginar negociar Meninos da Vila sem que o jogador seja bem testado, muito bem testado no time profissional. Ou seja, ele deu um recado direto: não vai vender nenhum jogador da base do Santos sem que o clube tenha certeza, convicção
de que ele já foi testado, de que o garoto já foi testado suficientemente no time profissional para ser recusado. E, claro, ele está dizendo aqui indiretamente que não é o caso do Patati. Ele entende que o Patati precisa ainda receber mais oportunidades para ser negociado. E ele me disse uma outra... Aí eu perguntei para ele, né? Porque eu soube que o Patati não vai ser relacionado para a partida em Maceió. O Patati não viaja, ele não vai com a delegação. E aí eu perguntei para ele, por que então o Patati não vai viajar para Maceió? Se a diretoria entende que ele precisa ser mais testado, por que ele não viaja para Maceió? Por que ele está fora desse jogo contra o CRB no domingo? E aí ele me respondeu, opção técnica. E completou. Técnicos passam, mas o patrimônio deve ser preservado. Técnicos passam, mas o... Olha só, depois de ele dizer que foi opção técnica, quer dizer, ele colocou na conta do Carille. Ó. Ele não está indo porque o Carille não quer levar. Aí ele completa. Técnicos passam, mas o patrimônio deve ser preservado. Ou seja, gente, daí fica claro, né, o que eu disse no começo, por essa resposta do presidente Marcelo Teixeira. Isso aí é um entendimento meu, né, é uma interpretação minha. A relação, desde que houve aquele episódio da quase transferência do Carille para o Corinthians, a relação sofreu um desgaste. Isso é natural, né? Isso só corrobora com o que eu disse. Se estivéssemos no mês de dezembro, Carille estaria hoje deixando o Santos, ele não seria o técnico para 2025. Como tudo no futebol pode mudar, né? De quarta para domingo, depende do resultado do jogo, tudo pode mudar. Vocês imaginem o que pode acontecer até o final do ano. Então não dá para cravar que o Carille não será o técnico do Santos em 2025. Mas hoje, pela sensação que a gente tem conversando com as pessoas, por declarações como essa do presidente Marcelo Teixeira, hoje tudo me leva a crer que Carille não faz, pelo menos por enquanto, neste momento, parte dos planos do Santos para 2025. E essa falta, né, de, eu não sei se é habilidade ou de carinho, esse pensamento do Carille, que é um pouco diferente do pensamento da direção do Santos em relação ao aproveitamento dos meninos da base, isso também é um fator que pode pesar muito contra o Carille quando chegarmos em dezembro, né? E o clube fizer aí o seu planejamento para 2025. Beleza, gente? É isso aí, comentários. Deixa eu ler aqui o que vocês acharam aí, hein? Vocês acham que o Santos deveria negociar o Patati por esses valores? Vou repetir, hein? Proposta de um dos clubes da Ucrânia, $1.750.000 por 60% dos direitos econômicos do jogador. Isso seria pago ao final do empréstimo se o clube decidisse comprar. E a proposta do clube de Israel, que é uma vitrine mais importante, seria também pelos mesmos 60%, 40% permaneceriam com o Santos, e o pagamento seria de $1,5 milhão, certo? Também no mesmo caso o clube decidisse comprar ao final do empréstimo. A outra proposta, né, não pagaria nada pelo empréstimo, eu não tenho o valor que seria pago pelos 20%, no caso o Santos continuaria com 80%, eles comprariam apenas 20%. Não sei, qual a opinião de vocês? Eu acho que também o Patati precisa ser melhor testado, eu acho que o Santos pode conseguir mais dinheiro com esse jogador, não sei, quero saber a opinião de vocês. Deixem aqui nos comentários.